Hoje eu trouxe um vídeo muito especial para vocês. Na Rede Vizinha tem mais de 1 milhão de visualizações. Fala sobre cura interior, fala sobre perdão, fala sobre a relação do pai com a filha num momento muito especial. Eu tenho certeza que você vai adorar. Então para o que você está fazendo, já pega o seu cafezinho, presta atenção porque vai te trazer reflexões muito importantes. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de apertar o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Essa é a história da linda Camila Coelho. Eu vou deixar o arroba dela para vocês aqui na descrição e vamos ouvir o que ela tem a dizer. O meu casamento foi um dos dias mais felizes da minha vida, mas também foi um dos dias mais tristes da minha vida. Desde que eu comecei nas redes sociais, você sempre me perguntou sobre o meu pai e eu nunca falei. Eu nunca falei porque eu não queria expor a história, não queria expor ele. Por muitos anos eu tive raiva, eu tive dor e eu quero contar essa história para vocês. Na verdade, tem meses que eu tô tentando fazer esse vídeo, mas nunca me sinto totalmente preparada e eu vou me abrir aqui de coração para vocês. Eu venho de pais divorciados desde que eu tinha 9 anos e quando chegou o meu casamento, em 2010, o meu pai me ligou 2 semanas antes e disse que ele não iria. Eu, na minha cabeça, isso me deixou em choque, coração partido, mas ao mesmo tempo, no meu coração, lá no fundinho, eu falei, não, ele vai. 5 dias antes do casamento, ligo pro meu pai, a opinião dele não tinha mudado. Ele tinha os motivos dele, mas nada entrava na minha cabeça. É o meu casamento, é o casamento da sua filha, como você não vai? Gente, eu sou pisciana, romântica, sonhadora, eu imagino tudo, né? Eu sempre imaginei entrando na igreja com meu pai. Meu pai está vivo, como eu não vou entrar na igreja com meu pai? E o momento que eu senti que talvez ele realmente não iria, eu escrevi uma carta para ele. Eu acho que na época nem tinha, gente, mensagem de texto. Que eu escrevi uma carta e mandei pelo correio. E nessa carta eu tentei expressar ao máximo o quão importante seria para mim ter ele naquele casamento. E eu também escrevi. Falei, pai, se eu não tenho você, se eu não tenho um pai para estar comigo no dia mais importante da minha vida, eu não vou precisar de pai para mais nada. Eu não preciso de um pai para outros momentos. Foi duro o que eu escrevi, eu sei, mas com tudo que eu tinha escrito naquela carta, eu tinha realmente esperança que ele iria, mesmo que de última hora. O terno já estava escolhido, estava tudo pronto. Chega o dia do casamento, eu lembro saindo daquela limusine como se fosse hoje, o meu irmão lindo, maravilhoso, já estava preparado para entrar comigo na igreja. Eu lembro nos últimos segundos, assim, eu lembro quando eu vi o meu irmão, eu já fiquei muito emotiva, ele também, porque além de ser o meu casamento, já é um dia super emotivo, eu sabia que tinha a chance de não ter o meu pai ali. Eu lembro nos últimos segundos, assim, a música começou a tocar e eu olhei para a porta de saída, de entrada da igreja, meio que esperando, sabe, ele chegar de surpresa. Mas ele nunca chegou. O meu casamento foi um dos dias mais felizes da minha vida, mas também foi um dos dias mais tristes da minha vida. Depois de tudo, sabendo o que eu tinha falado com meu pai naquela carta, e ainda assim não ter ele presente no meu casamento, eu decidi cortar essa relação. E esses primeiros anos foram anos que eu sofri muito. Eu sentia dor, eu sentia angústia, eu sentia raiva quando eu pensava em meu pai. Eu me sentia não amada, rejeitada. Só que chegou um ponto que eu sabia que eu precisava tirar aquele sentimento de mim. E foi a época também que eu estava trabalhando muito, já estava nas redes sociais, a minha vida estava profissional, estava perfeita, mas isso me incomodava, isso me destruía. Esse sentimento de raiva e de rancor, sabe? E eu não sou uma pessoa rancorosa, eu sou pisciana, então uma das coisas mais fáceis para mim é perdoar. Você vai fazer algo comigo, eu vou ficar muito chateada, mas se você me pedir perdão, pedir desculpa, eu vou te perdoar. Eu sou essa pessoa. Só que esse pedido de perdão nunca veio do meu pai. E essa busca também nunca veio. Então, isso me fez sofrer muito. Eu lembro que chegou um momento na minha vida que eu falei, eu preciso me curar, eu preciso perdoar. Por mim, sabe? E eu comecei a trabalhar em mim mesma. Podcasts, livros, eu li vários livros sobre perdão. Um deles, inclusive, eu acho que todo mundo tinha que ler. The Gift of Forgiveness, da Katherine Schwarzenegger. É um livro de histórias reais de perdão. Nesse livro também me esclareceu que para perdoar você não precisa necessariamente conviver com aquela pessoa.
E esse era o maior ponto para mim. Se eu perdoar, eu vou ter que conviver. E conviver significa que eu vou correr o risco de sofrer de novo, de me decepcionar de novo. E isso não aconteceu do dia para a noite. Eu fui trabalhando em mim mesma, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. E eu cheguei ao momento que eu me senti em paz. Eu comecei a pensar no meu pai e ao invés de ter raiva, eu desejava bem. Ao invés de sentir rancor, eu rezava por ele. Eu pedia a Deus para que abençoasse a vida dele, o coração dele, porque ele fosse uma pessoa boa com todos ao redor, que ele recebesse somente coisas boas. E chegou o ponto que eu senti que eu consegui perdoar 100% ele. Apesar de que ele não tinha nenhuma ideia disso. Ele não sabia que eu tinha perdoado, ele não sabia exatamente o que eu sentia. Eu também ainda segurei, eu falo que hoje eu vejo que eu segurei um orgulho, né? Eu perdoei, mas eu não vou contar pra ele que eu perdoei. Eu perdoei, mas eu não quero conviver. Até que chegou o ano passado. Ano passado foi um ano que eu me conectei muito mais com Deus. Eu sempre tive muita fé. Inclusive minha tatuagem é fé. Deus sempre esteve muito presente na minha vida. Tudo que eu faço, assim, eu converso com Deus. Mas teve uma grande parte da minha vida, por alguns anos, eu parei de ir à igreja. E ano passado eu voltei a ir à igreja. E um dia eu recebi uma palavra sobre perdão. E falava muito sobre pessoas que te fazem sofrer, sofreram também. Muitas vezes são pessoas que foram feridas também. E aí eu comecei a pensar na vida do meu pai, tudo que ele já viveu, o que ele viveu na infância dele. E não sei, no meu coração, eu saí da igreja naquele dia, eu falei, eu vou mandar uma mensagem pro meu pai, eu quero falar com ele que eu já perdoei ele. Eu cheguei em casa, antes de escrever essa mensagem, eu tentei ter zero expectativas. Eu falei, eu vou mandar, mas eu não vou esperar nada, porque eu não sabia o que esperar. Resumindo, eu falei que eu o perdoava e pedi perdão também. Disse para ele que o meu coração estava aberto, a minha casa estava aberta para que ele pudesse conhecer também o Caio, o neto dele. Que a gente não precisava conviver, não era isso que eu estava pedindo, mas eu estava aberta a tudo. Foi pelo WhatsApp, eu vi que ele visualizou, mas ele não me respondeu. E mesmo eu fazendo isso, sentindo que foi algo de Deus e que eu não queria expectativas, isso me fez chorar algumas vezes. Eu fiquei chateada. Meio que se perguntando, nossa, mas por quê, né? Depois do reencontro com meu pai, ele me explicou o porquê de não ter respondido essa mensagem. Ele tinha também um plano na cabeça dele. O que eu sentia naquele momento era mais uma rejeição. Mas tudo bem. Ao mesmo tempo eu estava em paz. Eu falei, Deus me pediu para fazer isso. No mínimo que pode ter feito é algo bom para ele. Ele sabia que eu perdoei, isso deve ter o feito bem. Mal, com certeza não fez. Passou um tempo depois disso, são algumas histórias que eu quero contar para vocês que foram muito espirituais. E coisas que eu nunca passei na minha vida. Eu não sei da fé de vocês, mas assim, gente, é algo que foi super natural, assim. Eu estava no chão do banheiro, sentada, conversando com o Ícaro sobre um assunto aleatório. E eu lembro olhando para baixo, assim, meio que fechei o olho, olhei para baixo. E eu vi o meu pai. E uma voz me falou, vai atrás do seu pai. Nitidamente, só isso. Vai atrás do seu pai. Eu me assustei, assim, eu falei, gente, por que eu pensei isso? E aí, ao mesmo tempo, foi tão forte que eu sabia que eu não tinha pensado isso. Eu não estava nem falando do meu pai, não tinha nem como linkar, não tinha nada a ver. E eu senti muito forte que foi a voz de Deus. Sabe quando as pessoas falam, nossa, Deus falou comigo, Deus falou... E eu sempre me pergunto, mas como que você sabe que é Deus falando com você ou se é você que está pensando? E esse dia, pela primeira vez na minha vida, eu senti que Deus falou comigo diretamente. Foi a coisa mais linda do mundo. E eu sabia que em dezembro eu iria para o Brasil de férias, depois ia para minha cidade natal. Eu falei, eu vou atrás do meu pai. E não vou ter medo. Sabe quando você coloca uma coisa que você sabe que é de Deus, que Deus está te pedindo? E eu não tive medo, não tive ansiedade. Eu falei, é isso que eu vou fazer e pronto. 2 semanas ou um mês antes de eu ir para o Brasil, gente, eu tive um sonho que também foi muito forte. Eu estava em uma casa e nessa casa eu estava com amigos. E aí eu saía dessa casa e para voltar eu tinha que passar numa floresta. E essa floresta era negra. As árvores eram pretas, as folhas eram pretas, era tudo preto. E eu lembro falando assim no sonho, meu Deus, por que essa floresta é tão escura, tão preta, tão negra? E aí quando eu entrei de volta na casa, tinha um bicho preto, assim, correndo atrás de mim. E eu sentia muito medo. E eu acordei.
E aquilo ficou muito na minha cabeça. Tipo, por que eu tive esse sonho? Sabe aquele sonho que te faz achar que, tipo, é alguma mensagem que você tá precisando receber? Tipo, mas o que é? Eu procurei significados, enfim. Tentei esquecer daquilo. Chego no Brasil, chego na minha cidade natal. Cheguei um dia, meu pai tinha acabado de sair, porque o meu avô mora na minha cidade natal. Ele tinha acabado de ir embora. E a cidade dele são 7 horas de viagem da minha, de onde eu estava. Eu lembro, chegou o dia, eu não avisei ao meu pai, ele não sabia, eu não queria, porque eu tinha medo de avisar e ele desaparecer, não querer me encontrar. Então a gente avisou para a esposa dele, que eu amo, e ela ficou muito feliz. Ela falou, não vou contar, mas ele vai estar em casa, pode vir. Foi a viagem mais longa da minha vida, quase 8 horas na estrada. E aí, 30 minutos antes de chegar na casa do meu pai, a gente estava na BR, eu comecei a ver, gente, árvore de tronco preto dos dois lados. As folhas eram verdes, mas o tronco era preto. Preto, não era marrom escuro, preto, idêntico ao meu sonho. E quanto mais a gente andava, mais árvores eu via. E eu tava no carro com 2 pessoas que sabiam do meu sonho. E essas pessoas ficaram chocadas também. Isso foi uma outra grande prova de Deus, assim, que Deus me mostrou, que era pra eu ir, que eu estava fazendo a coisa certa. E ao mesmo tempo, quase chegando na casa do meu pai, o Ícaro, a Rai me perguntaram, você tá nervosa? Eu vi que eles estavam nervosos e eu tava assim, gente, em paz. Eu não tava nervosa, eu não tava ansiosa, eu tava assim, é o que eu preciso fazer. Eu tinha grande chance de chegar e meu pai me rejeitar, meu pai falar, vai embora, não quero saber de você. Chegando lá, meu pai descobriu meia hora antes que eu estava chegando. Assim que a gente entrou na garagem, o meu pai, eu abri a porta do carro, ele já estava na frente me esperando de braços abertos. E a primeira coisa que saiu da boca dele foi, filha, me perdoe. Nós dois ficamos emotivos juntos, mas assim, ao mesmo tempo eu me senti muito forte, porque eu sou uma pessoa muito chorona, gente, eu sou muito sensível, muito chorona. Mas eu tava forte esse dia, foi uma força assim que inexplicável. Foram 16 anos sem conviver com meu pai. E eu achei que eu ia chegar na casa dele, se desse tudo certo, a gente ia conversar um pouquinho, eu ia pedir perdão, ele perdão e eu ia embora. Gente, 16 anos, eu sentia que eu nem conhecia mais o meu pai, como que eu ia me sentir confortável na casa dele? E não sei, eu me senti à vontade, os primeiros momentos, assim, enquanto a gente estava jantando, foi um pouquinho, né, estranho, eu vi que ele estava nervoso, eu também, mas só que eu vi a felicidade, o brilho no olho dele, a felicidade dele de me ver ali, e eu também, isso me deixou muito feliz, e eu acabei jantando, conversando, depois o meu pai, ele fez questão de trazer o assunto inteiro, fazer as explicações dele, e mostrar o quão feliz ele estava naquele momento de eu ter ido atrás dele. Então isso tudo foi muito bom para mim, pro meu coração, e eu acabei dormindo, acordei na casa dele, acabei vendo também uma outra versão do meu pai, que me lembrou muito a minha infância, ver o quanto os vizinhos dele amam ele, o quanto ele é querido pelas pessoas, pela vizinhança, as coisinhas que ele faz também para agradar. Então, ao invés de estar ali e ficar me questionando, por que meu pai fez isso comigo, por que isso, por que aquilo, eu só tentei enxergar as coisas boas nele, e o lado bom dele, o lado lindo dele também. Esse reencontro foi lindo, foi muito melhor do que eu imaginei. O meu pai acabou depois de um mês, ele veio para Miami para o meu aniversário. Ele encontrou com o Kai, ele queria muito conhecer o Kai. E também foi outra experiência assim, inacreditável para mim, porque foi a primeira vez que o Kai viu ele saiu, ele entrou na minha casa, o Kai foi no colo dele, abraçou, vovô daqui, vovô de lá. E a gente tá mantendo uma relação leve, tranquila, e tudo isso graças ao perdão. Então, gente, o perdão, ele não só curou o meu passado, mas ele me deu um futuro que eu imaginava que talvez eu nunca mais iria ter, ou que o meu filho não teria. Então, se você tá aí em casa hoje, guardando algo no seu coração que te traz dor, que te traz raiva, que te traz algo negativo, tente perdoar. Seja a situação, seja uma pessoa, amoleça o seu coração, tira o seu orgulho, joga o seu orgulho para trás, e eu tenho certeza, eu garanto a vocês que vai valer a pena. Esse não foi um vídeo fácil para eu fazer, mas eu espero que essa história inspire vocês a perdoarem situações, a perdoarem a vida, a
a viverem de forma mais leve e deixar as coisas negativas para trás. Nós merecemos isso. A gente merece ser feliz, a gente merece... e eu acho que fazendo bem, sem esperar nada de volta, também é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Então, é isso. Amo vocês. Obrigada a todo mundo que vibrou, que torceu o dia que eu postei o meu pai no meu aniversário. Do nada, né? Eu apareci mostrando o meu pai e não tinha contado essa história. Eu prometi te contar e aqui estou. Um beijo. Desculpa que o vídeo ficou muito longo. Amo vocês e fiquem com Deus. Que grandeza de coração e nobreza de alma tem essa moça, né? A grande lição desse vídeo, na minha opinião, foi ela ter decidido se curar primeiro, antes de buscar o Pai. Ela decidiu curar o seu coração, curar a sua alma através do perdão, estar bem com ela, estar bem com Deus, independente da reação do pai dela, porque ela não sabia como ele receberia isso tudo. Quando você tem certeza que a sua parte está feita, você está bem com você, está bem com Deus, a paz vem. E a gente entrega a cada um aquilo que lhe pertence. A gente não consegue mudar o passado. A gente não consegue mudar como as outras pessoas enxergam a vida. Mas a gente tem sim o poder de mudar a si mesmo. E isso faz toda a diferença. Se você está preso a alguém por alguma questão do passado, decida se soltar. Porque não vale a pena ficar arrastando o peso por muito tempo. Isso vai prejudicar você, a sua saúde, o seu emocional e não vai levar ninguém a lugar algum. Peça força, sabedoria a Deus, perdão a si mesmo, perdão ao próximo e a gente só consegue mudar de ciclo de verdade na vida quando a gente solta esses pesos do passado. Às vezes a gente quer tanto viver um novo ciclo, uma nova fase na vida, mas são justamente esses pesos do passado que muitas vezes nos impedem de viver um momento novo na nossa história. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, curte esse vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho para não perder mais nenhuma notificação. E eu te vejo no próximo vídeo.